Intime Online. Volta agora para falar sobre astrologia e relacionamentos. Para falar sobre isso, trouxemos a astróloga, taróloga, psicanalista e terapeuta holística, sexóloga certificada com a capacitação em sexualidade pela ABM, colaboradora fixa de conteúdo da Rede Brasil de Televisão, Rede VTV, Rádio Tropical FM e da revista Toda Tim. Estudiosa das ciências herméticas, do ocultismo, de religião e mitologia comparada há mais de 20 anos, ministra cursos e palestras como convidada em diversos eventos, formada em comunicação social pela FMU de São Paulo e pós-graduada em estratégia gerencial pela FGV. Gente, com vocês, Virgínia Gaia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, uma boa noite aí para todo mundo, vamos entrando aí no final de semana falando de uma coisa boa, que é relacionamento, nesse evento maravilhoso, que está falando basicamente sobre amor, sobre relacionamento e um mercado que a gente ama trabalhar, né? Bom, vamos lá? Bom, a Ana fez uma apresentação excelente aí sobre mim, acho que não tem muita coisa para falar, para adicionar, só para contar um pouquinho, gente, eu comecei muito cedo nesse meu interesse pelo ocultismo, pelos temas holísticos, na verdade, muito antes até de eu ter uma primeira profissão, eu sou formada em comunicação, como ela disse, trabalhei muito tempo como jornalista, assessora de imprensa aí, de grandes empresas, tive toda uma vida corporativa prévia, até que isso foi por volta dos 30 anos que eu decidi seguir a profissão, seguir carreira naquilo que eu vinha estudando desde os meus 14, 15 anos, mais ou menos, que eram os temas holísticos e que até então eu não tinha imaginado que seria uma profissão, mas acabou sendo, e eu sou muito feliz, me sinto muito realizada por fazer uma coisa que eu amo. E uma das coisas que eu faço, né, uma das minhas especialidades dentro dos temas holísticos, da astrologia, do tarot, eu trabalho especialmente, vou explicar um pouquinho para vocês, com astrologia, que a gente diz astrologia psicológica. Então, uma das coisas que eu quis sempre fazer, e que é um tema que tem muita procura, é o tema da astrologia dos relacionamentos, e para isso achei muito importante buscar uma formação específica. Sou psicanalista, mas também busquei uma formação específica em sexualidade junto à ABM, justamente porque eu acho que a profissionalização desse mercado aí é fundamental. É importante que a gente conheça com base o que a gente está falando, e mesmo que eu trabalhe com temas, digamos, que as pessoas nem sempre levam tão a sério, né? A astrologia é uma coisa séria, e a astrologia de relacionamento a gente vai ver que é uma técnica muito antiga, e que muitas vezes conversa com técnicas terapêuticas e com técnicas com as quais a gente faz as pessoas pensarem sobre as suas relações, tá? Vou falar um pouquinho sobre a história da astrologia para a gente, assim, situar o que eu quero dizer quando a gente fala de astrologia de relacionamento, o que a gente tem que entender sobre a astrologia, tá? Eu sei que quando a gente fala sobre astrologia, uma das coisas, assim, que as pessoas têm muito a tendência de associar, e é como a astrologia hoje é mais conhecida, é pelos horóscopos, né? Eu mesma faço horóscopos, que o horóscopo se tornou o grande divulgador da astrologia, mas a gente tem que entender o horóscopo como um fenômeno moderno. Vou falar um pouquinho aqui para vocês verem o caminho e a história da astrologia, incluindo a astrologia de relacionamento, até que a gente tivesse chegado nesse entendimento que as pessoas muitas vezes têm. Acho que a pergunta, gente, que eu mais ouço eu sou de tal signo, conheci fulano, fulana, que é de tal signo, a gente combina, e a gente vai entender que essa coisa de combinar não é uma coisa assim tão simples da gente dizer. Bom, a astrologia, ela é praticamente a ciência mais antiga, né? A astrologia e a astronomia, vamos pensar que ambas nasciam juntas. Hoje a gente tem uma divisão bem clara da astrologia e da astronomia, mas essa divisão vai acontecer só depois do iluminismo. A astrologia, a astronomia, a matemática, elas nascem praticamente juntas. Alguns símbolos astrológicos aparecem antes até
da invenção da escrita. Tá? Quando a gente está falando ali do Mesolítico, a gente já está falando de algumas anotações sobre ciclos de Sol e Lua. Quando a gente fala da Lua cheia, que é a Lua dos amantes, a Lua romântica, a gente então está falando de uma tradição que começa quando a gente ainda estava habitando as cavernas, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem ali de 15.000 a.C. já algumas anotações sobre ciclos de Sol e Lua, tanto nas cavernas quanto em ossos de animais, tá? Porque existia uma necessidade de contar os dias, as noites e os ciclos, tá? E aí, quando a gente tem ali o início da vida sedentária do ser humano, antes até da invenção da escrita, a gente tem ali na Caldeia, né, ali na região da Mesopotâmia, a gente tem um caminho que é definido primeiro pelos sumérios, que é chamado como caminho de Anu. Anu era o grande deus do céu, e depois esse caminho de Anu, ou seja, um grupo de constelações nos quais o Sol cruza, tá? Existem muitas constelações no céu, mas o Sol, ao longo do ano, dos 12 meses do ano, ele cruza um grupo específico de constelações. E nesse grupo de constelações, que são 13 ao todo, a gente tem 12 signos do zodíaco. Essa primeira divisão servia especialmente para o planejamento agrário dessas primeiras civilizações. É muito interessante porque a gente considerando ali no início mesmo da história, existe, por exemplo, alguns registros arqueológicos na região ali do sul da Turquia, região da Anatólia, por exemplo, de 10.000 a.C., nos quais alguns símbolos como o escorpião, alguns símbolos como serpentes, a gente tem a constelação do serpentário, a gente tem outros símbolos, leão, por exemplo, que são desenhados junto a colunas, né, nos restos arqueológicos do que seria o primeiro templo da história da humanidade, 10.000 a.C., na região que se chama hoje Göbekli Tepe, ali na região da Anatólia, sul da Turquia. Isso vai caminhando, quando o homem se torna sedentário, ali na região do Crescente Fértil, entre Tigres e Eufrates, ali onde a gente tem na Mesopotâmia, e aí a gente tem, então, o início desse processo, e a invenção da escrita, mais ou menos 3.000 a.C., acontece depois. Então, essa nossa associação entre símbolos e a passagem do tempo, ela é muito antiga. A gente olha para o céu, procura entender a passagem do tempo, e nisso a gente enxergou símbolos antes mesmo da gente conseguir calcular e contar, antes mesmo da gente ter uma matemática para contar dias e noites, fases da Lua e observar esse tipo de coisa. A própria matemática, a própria ciência nasce a partir daí, tá? Então, a gente tem que entender que também quando a gente está falando de astrologia, a gente está falando de vários povos. É um saber construído por diversos povos. Eu estou citando aqui os principais povos que estudaram astrologia. A gente tem a astrologia árabe, que tem um papel bem importante, inclusive alguns pontos que a gente calcula hoje astrologicamente, vem aí da tradição dos árabes, a gente herda dos árabes. Os nomes das estrelas, gente, até hoje, em árabe, por conta aí de traduções de escritos com nomes e conceitos das constelações. Os astecas também usavam os signos de uma maneira um pouco diferente. A astrologia maia, né, apesar de nunca terem previsto o fim do mundo, como as pessoas dizem, tá, gente? Ali em 2012, nunca foi isso, mas as pessoas acabaram no senso popular entendendo a questão dessa maneira. A gente sabe, então, que o mundo não acabou e a astrologia maia eles têm, por exemplo, um calendário de eclipses que até hoje impressiona pela precisão, considerando que eles utilizavam um sistema de cálculo bastante diferente do que a gente utiliza hoje em dia. Os egípcios também, bastante conhecidos, tá? Inclusive no Egito é que aparece, aliás, uma curiosidade, no Egito é que aparece no zodíaco de Dendera. Dendera era um templo dedicado à deusa Hathor, a deusa boi, né? Ela tinha, assim, ela era com um formato de um grande boi e carregava um disco solar na cabeça. No Egito, no zodíaco de Dendera, é a primeira vez que a gente vê aparecer a constelação de Libra, tá?
Por quê? Porque o escorpião, ele é enorme no céu. Ele é muito grande, o escorpião. Então, das garrinhas do escorpião surgiu as estrelas que formam ali os pratinhos da constelação de Libra, justamente porque entre Libra e Escorpião a gente tem um fenômeno astronômico astrológico bastante importante, que é o equinócio, que marca o ingresso do Sol no signo de Libra. Os chineses também deram a sua contribuição. A astrologia chinesa é totalmente diferente, tá, da astrologia ocidental, que é o que a gente usa. É muito interessante, porque é uma astrologia diferente. A gente fala que tá no ano, tem sempre os animais do ano, etc. É uma outra astrologia. Eu costumo dizer que da astrologia chinesa eu sou leiga, porque de fato é uma outra astrologia, mas também é uma astrologia muito, muito rica. Os védicos, a astrologia védica, e aqui é interessante a gente falar sobre astrologia de relacionamento, ali o pessoal na região da Índia, do Paquistão, surge uma astrologia toda baseada nos Vedas, um conjunto de escrituras. Até hoje, na Índia, por exemplo, os casamentos são acordados de acordo com uma técnica que eu vou mostrar aqui para vocês, chamada de sinastria, tá? Que é a astrologia de relacionamento utilizada para avaliar o relacionamento entre pessoas, tá? Não necessariamente relacionamento para casamento, a sinastria serve para avaliar relacionamento entre sócios, amigos, pais e filhos, mas a astrologia de relacionamento para casamentos, para relacionamentos afetivos sexuais é muito popular, e a astrologia védica, né, a sinastria, ela acontece tanto na astrologia védica quanto na astrologia ocidental. E aqui na astrologia védica é que existe essa tradição muito forte. Praticamente todos os casamentos dentro da religião passam pelo crivo do astrólogo, tá? Que praticamente tem que aprovar a compatibilidade dos mapas. Eles levam isso realmente muito a sério. E, por fim, a astrologia ocidental, que nasce ali na Grécia Antiga da maneira como a gente conhece hoje, depois ali os romanos, né, a gente tem ali na cultura greco-romana o zodíaco que a gente conhece hoje, esses signos, esses 12 signos, que cruzam 13 constelações, a gente vê nascer na Grécia Antiga, berço da nossa cultura ocidental, e aí a gente acaba agregando isso para a nossa vida e para o nosso dia a dia, tá? Uma coisa importante da gente entender também, que eu puxei aqui, não, tá certo. Uma coisa importante da gente entender, de onde vem o conceito de signos? Os signos, gente, eles são marcadores de tempo, da nossa percepção de tempo aqui na Terra, que é onde a gente vive, tá? Os 12 signos, o local no céu onde acontecem os 12 signos, quando a gente fala que o Sol entrou num signo, aliás, saibam, tá, gente? Quando você diz, eu sou de Escorpião, de fato, tá, gente? Eu sou escorpiana, de ascendente Capricórnio. Quando eu falo sou de Escorpião, significa que eu tenho o Sol em Escorpião. Quando eu nasci, o Sol passava pelo signo de Escorpião. Constelação de Escorpião é um conceito diferente de signo. Sempre foi assim, tá, gente? Por quê? As constelações fazem um desenho em volta do céu, nunca tiveram o mesmo tamanho, ao passo que os signos marcam o começo de uma estação, o ápice de uma estação ou o final de uma estação, o último período dessa estação. Como temos 4 estações ao longo do ano, todas elas têm começo, têm ápice e têm transição para uma próxima estação, portanto, 4 vezes 3, temos 12 signos. Esses ingressos são marcados pela mudança das estações do ano, pelo fenômeno chamado de solstícios e equinócios. Tá? Isso é uma coisa importante da gente entender. Vou falar um pouquinho aí dos personagens que passam pela história da astrologia para a gente entender como que a gente vem desde o começo falando e tentando entender o mundo através dos astros, tá? Primeiro registro ali, falando de cultura greco-romana, que a gente tem, Platão, por exemplo, faz uma referência aos elementos da natureza, os mesmos elementos que a gente tem dentro dos signos, quando a gente diz que existem signos de água, de ar, de terra e de fogo.
Platão fala um pouco desses elementos da natureza e uma referência já na sua obra Timeu, a sua famosa obra Timeu. Depois a gente tem, mais ou menos, né, um pouco tempo depois, Hipócrates, gente, que é o famoso pai da medicina, a medicina hipocrática. Hipócrates, inclusive, está até hoje na nossa cultura. O juramento dos médicos, o juramento de Hipócrates, remete a esse mesmo Hipócrates, que é o pai da medicina, aplica esses conhecimentos dos elementos da natureza na astrologia. E Hipócrates, gente, era um astrólogo também. Nessa época, a astrologia era considerada uma ciência e ela servia como ferramenta para diagnósticos e até para prever, tá? O Hipócrates, por exemplo, como ele trabalhava junto ali às autoridades, aos governos, ele fazia previsões astrológicas em relação a, por exemplo, épocas de epidemias, né? Para que as pessoas pudessem se preparar para momentos de maior preocupação com a saúde pública, tá? E o Hipócrates, nessa teoria dos humores, né, inclusive a psiquiatria seria uma das especialidades médicas mais antigas, o Hipócrates relaciona a astrologia e esses elementos da natureza aos diferentes humores, tá? Claro que isso depois é superado com estudos da neurologia, do sistema endócrino, mas ali, num primeiro momento, existe uma associação dos astros com esse funcionamento do corpo humano, tá? Depois a gente vai ter uma figura importante, que eu acho que é legal a gente saber, que é o Aristarco de Samos, que foi importante para a história, não só da astrologia, como da astronomia. Nessa época, e eu estou falando de 320 a.C., ele já falava de que a gente devia estar girando em volta do Sol e não o contrário, tá? Essa teoria é depois retomada por Copérnico, lá na frente, mas para a gente ver como que e o Aristarco de Samos era astrólogo e astrônomo, nessa época tudo estava ali junto, tá? Depois a gente vai ter o Eratóstenes, que também é uma figura muito importante. Ele escreve um livro, ele deixa um livro que é atribuído a ele, não se sabe muito bem se foi ele, mas até hoje considera-se que realmente ele tenha sido o autor, de uma obra chamada de Catasterismo. O que é essa obra? Nessa obra, ele descreve os mitos que dão origem às constelações clássicas. Quais são essas constelações? São 48 constelações, das quais 12 delas ajudam a batizar signos do zodíaco, tá? Mas já tinha o céu. Nessa época foram identificadas 48 constelações. E o Eratóstenes, além de escrever esses mitos, de escrever o que está acontecendo em cada uma dessas constelações, o que elas representam, qual o mito que está lá, o Eratóstenes também tem uma contribuição muito importante. Ele calcula a circunferência da Terra, tá, gente, em 276 a.C., com um método matemático, até um cálculo bastante simples até, na qual ele comprova, né, que a Terra é redonda, como sabemos, e então ele divide, né, traz assim, ali nasce muito a trigonometria, essa ciência hoje que a gente vê dentro da matemática, que é dividir um círculo em diferentes partes e ângulos. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque são esses ângulos dentro da circunferência que ajudam a gente a dizer o que um relacionamento tem, o que uma pessoa acrescenta para outra e o que uma pessoa traz de desafio para outra. É a partir desses ângulos, dentro de um círculo, que a gente consegue fazer previsões e até dar aconselhamento no âmbito emocional para casais de todos os tipos e para pessoas que queiram melhorar as suas relações de todos os tipos, tá? Aí a gente tem o Hiparco, que tem um papel bem importante. O Hiparco já tinha percebido, né, que a gente tinha um deslocamento do ponto onde o Sol, né, ali onde o ponto que tem as mudanças das estações do ano, que marcam o ingresso do Sol ali nos signos, ele percebeu que esse ponto mudava ao longo do tempo. E aí surge o conceito de eras astrológicas, tá? Isso já era conhecido por Hiparco, que inclusive fez um catálogo de estrelas, que quem herda esse catálogo de estrelas é Ptolomeu, tá? Ptolomeu, gente, ele pega esse catálogo do Hiparco
ele cataloga todas essas constelações e ele faz uma coisa, é com o Ptolomeu que a gente tem, então, o início da confecção dos mapas astrais. O Ptolomeu deixa uma obra chamada Tetrabiblos. São 4 livros nos quais ele descreve os signos, as constelações, os planetas e as estrelas, tá? Pensem que nessa época era uma astrologia feita a olho nu, tá? Então a gente consegue aprender muita coisa sobre isso. E aí o Galeno, né, um influente astrólogo e também médico, tá? O Galeno, ele representa também um nome bem importante para a medicina, e falando inclusive também de tratamentos de saúde, inclusive tratamentos envolvendo questões psíquicas e de humor, tá? Aqui a gente vai ter, já no Renascimento, a astrologia cruza a Idade Média, meio que, assim, era um conhecimento muitas vezes utilizado e estudado até dentro da igreja, tá, gente? Ali, pensa, né, quando surgem as primeiras universidades ligadas à igreja, a astrologia era também um saber estudado dentro desses lugares. Só que, assim, a gente vai ter, a partir da reforma e depois da contra-reforma, a igreja começa a olhar com certo cuidado, né, com um olhar um pouco diferente, vai se distanciando da astrologia. As primeiras críticas à astrologia acontecem, sobretudo, por questões religiosas, tá? E aí a gente vai ter, aqui na astrologia ocidental, uma figura muito importante chamada Regiomontanus. Ele foi importante até hoje, assim, para matemática, para física, ele é fundamental, e ele traduziu o Ptolomeu e publicou o que a gente chama de efeméride, que são os marcos astrológicos, o passo diário dos planetas no céu, tá? A gente tem Copérnico, né? Eu falei um pouquinho dele lá atrás, retomando a teoria do heliocentrismo, trazendo um novo modelo de sistema solar, lembrando ali o Aristarco de Samos, que estava lá na antiguidade. Depois a gente vai ter uma figura importante, que é o Cornélius Agripa. O Agripa, ele faz um compêndio de escritos de magia astrológica, fazer magia com os planetas, né? Essa era uma prática, gente, muito comum entre lá os sacerdotes caldeus, a coisa lá na Idade Média, os bruxos que faziam magia junto com o simbolismo dos planetas e das estrelas, né? E isso é uma coisa que a gente usa até hoje, quando a gente fala de cores para os signos, quando a gente fala de cores dos planetas, quando a gente fala de utilizar determinados cheiros e essências que combinem com signos para trazer aqui para a nossa vida mais amor, mais bem-estar, dependendo aí da intensidade, da intenção que a gente tenha, tá? Paracelso, inclusive, que segue muito essa linha, o Paracelso é considerado o pai da farmacologia, ele descobre, inclusive, alguns elementos químicos, tá? Ele é muito importante para a ciência, mas o Paracelso também tinha esse lado muito bruxo, né? Ele fazia, com essa relação que ele fazia entre planetas, estrelas e elementos químicos e ervas, ele fazia primeiro ali a pessoa que vai estudar ali as primeiras relações de banhos, ervas e cheiros e a influência que isso tem no nosso humor, tá? A gente vai ter a figura de Nostradamus, as pessoas muitas vezes confundem, Nostradamus era de fato astrólogo, mas o que ele deixa de profecias é muito por uma espécie de mediunidade, evidência que ele tinha, são coisas bem diferentes, ele não faz essas profecias com base na astrologia, é bom lembrar disso. Depois a gente vai ter Galileu, que também é uma figura bem importante, porque ele volta a falar do heliocentrismo, foi perseguido pela Inquisição, mas Galileu também era astrólogo, além de astrônomo. É uma coisa muito importante da gente entender que a astrologia, muitas vezes, financiou o desenvolvimento da ciência. Muitos dos grandes astrônomos eram astrólogos e pagavam suas contas com os mapas astrais, que reis poderosos, políticos, pessoas influentes, pediam, encomendavam que eles fizessem, tá? E essa é a história de uma dupla muito importante aqui para a história da astrologia e da ciência, que é o Tycho Brahe e o Kepler. Tycho Brahe era um alquimista bem bruxo, tá, gente? Que trabalhava também fazendo previsões para o rei, e ele tinha anotações astronômicas muito importantes. Ele emprega o Kepler, que era astrólogo além de astrônomo,
O Kepler, ele aprimora a técnica do que a gente chama de progressões, junto com as anotações do Tycho Brahe. E essas progressões aprimoradas pelo Kepler são as que nós, astrólogos, utilizamos para fazer previsões astrológicas. Quando a gente faz um mapa astral e a gente vê trânsitos e progressões para fazer previsões, essas progressões hoje são basicamente as progressões lá do Ptolomeu, depois atualizadas pelo Kepler, que fala, inclusive, e o que é sensacional do Kepler é que ele é a primeira pessoa a falar de arquétipos, uma palavra muito importante que a gente vai ver para entender a astrologia como um fenômeno psíquico, tá? E também Newton, famoso Isaac Newton, também era astrólogo e ocultista, só que ele já começou, né? Nessa época já começaram alguns ataques à astrologia. O Newton, como queria afirmar seu nome com a ciência, não gostava muito de contar para as pessoas que ele também trabalhava como astrólogo. E aí, depois do iluminismo, né, depois do estabelecimento do método científico, existe uma divisão formal da astrologia com a astronomia. Primeiro porque a astrologia, é mais complicado da gente estabelecer uma relação direta de causa e efeito, porém, a astrologia, nesse momento, passa a ser vista como um fenômeno psíquico e especialmente cultural. E é nesse momento que a gente vai ter algumas figuras muito importantes, primeiro alguns místicos, né? Figura do Alan Lee, que é o primeiro a falar um pouco do conceito da astrologia como um fenômeno simbólico, um fenômeno psicológico. E aí a gente vai ter um grande bruxo, na verdade, chamado de Walter Bornold. Ele usava um nome, usava como nome de iniciático, o nome de Seferiel. Ele fala muito ali, ele é um dos grandes precursores da ideia de se usar a astrologia como algo realmente mágico e aproveitar os fenômenos psíquicos que a astrologia traz. E nessa obra toda é que a gente vai ter uma dupla muito importante, que é o Carl Jung. Carl Jung foi discípulo do Freud, é o criador da psicologia analítica, é quem vai trazer os mitos para falar sobre o inconsciente humano, né? Ele vai falar, então, de arquétipos, não exatamente no conceito que o Kepler utilizou, mas ele mergulha, especialmente junto com um físico chamado Wolfgang Pauli. O Pauli recebeu o Nobel de Física, é um nome muito importante para a física, e o Pauli foi paciente do Jung, especialmente porque o Wolfgang Pauli era um nome muito importante da ciência, um homem bem-sucedido no que fazia, porém, ele tinha problemas de relacionamento, especialmente o casamento dele estava muito mal, e ele passou ali a entrar em depressão, teve problemas com o alcoolismo, então ele busca o Jung para passar por uma terapia, né, a terapia junguiana. E o Jung vinha estudando astrologia há bastante tempo. E é nessa conversa, o Jung senta especialmente primeiramente com Albert Einstein, ele teve várias conversas com Einstein, depois com Wolfgang Pauli, em que ele, na verdade, formula uma teoria chamada de sincronicidade, que é até hoje a teoria que sustenta a astrologia psicológica, basicamente dizendo que existe uma relação acausal de fenômenos significativos. E o que o Jung chega à conclusão, junto com o Pauli, formulando essa teoria? Que existem muitas coisas no universo que nós não conhecemos, mas nós temos uma percepção de tempo, e essa percepção de tempo está associada a símbolos, a arquétipos, e é nisso que ele vai se debruçar para embasar a astrologia psicológica como uma ferramenta do que Jung chama de processo de individuação, tá? O que é bacana a gente saber também, coloquei aqui para provavelmente o último cientista que defendia publicamente a astrologia, o Jack Parsons. Jack Parsons é um dos fundadores do laboratório de aeroespacial da NASA, JPL, né? Então, a propulsão a jato da NASA, ele é fundamental para o desenvolvimento dessa tecnologia. O Jack Parsons era um ocultista e ele tem, dentro de rituais com simbologia astrológica, ele tem ali alguma inspiração,
alguma visão, que na época chamavam ele de maluco, mas ele dizia, por exemplo, que a gente poderia, com boa tecnologia, chegar à Lua e colonizar Marte. Vejam só. E tudo isso com simbologia, inspirado pela simbologia astrológica, como um fenômeno psíquico, para que depois ele pudesse, com a razão, com a ciência, desenvolver o seu método. E aí a gente tem, né, diferentes variações da astrologia que a gente está falando, né? A gente vai ter algumas visões diferentes, uma astrologia mais kármica, uma astrologia que se desenvolve mais com uma visão mais tradicional, mais voltada ao que se fazia na antiguidade. Porém, a gente vai falar aqui, assim, de uma astrologia especialmente psicológica, falando que a gente vai lidar com uma percepção de tempo atrelada a símbolos. Uma coisa interessante também que a gente tem que entender, o horóscopo que a gente conhece hoje, ele nasce na era do rádio, tá? As primeiras previsões astrológicas que nascem lá na Suméria, lá atrás, na Babilônia, elas durante muito tempo, isso passa a antiguidade inteira, renascimento todo, as previsões astrológicas, essa coisa da gente se inspirar nos astros, era algo somente guardado para elite, tá? A gente tem, no ano 70 a.C., a determinação do ascendente. E a determinação do ascendente que a gente fala, observo aquele que surge no horizonte, se chama horóscopo. Então, todo mapa astral, gente, é um horóscopo pela definição clássica. Porém, a gente, a partir da era do rádio, a gente tem uma produção muito forte da astrologia, tá? E a gente passa a ter na astrologia um fenômeno midiático, para a gente ver como que a astrologia causa um fascínio nas pessoas, tá? É muito interessante como, em 1913, uma brincadeira de um showman, digamos, que era o Charles Fosses, ele cria uma coisa sobre horóscopo, um quadro sobre horóscopo, falando dos signos. As pessoas amaram a ideia de saber que tem um signo e podem saber das influências para o seu sol. Isso acaba levando o jornal Sunday Express, em 1930, fazer um perfil astrológico da princesa Margaret, que tinha acabado de nascer, estoura a venda dos jornais, e desde então, nós astrólogos somos carro-chefe de audiência em todos os veículos de comunicação, tá? Todos os veículos de comunicação, as pessoas querem saber, amam o céu. Então, a gente tem ali uma presença constante, tá? A gente tem até, digamos, algumas pessoas que fizeram uma crítica interessante sobre a relação da astrologia com a indústria cultural. E aí, quando a gente teve só em 1975 um grupo de cientistas que queriam dividir bem a astrologia e a astronomia, acabam fazendo um manifesto científico mostrando como a astrologia, do ponto de vista científico e racional, era difícil de explicar. E aí, então, a astrologia passa a ser categorizada como entretenimento. E hoje, gente, serve qualquer coisa para a gente falar dos astros, né? A gente fala dos astros, a gente acaba fazendo previsões em cima só do signo, e é por isso que a gente precisa entender que um signo compatível com o outro é um conceito um pouco falho da gente falar de astrologia. Vou passar aqui muito rápido falando um pouquinho sobre alguns conceitos que eu coloquei lá em cima, tá? O Sol, ele cruza 13 constelações, mas são sempre 12 signos, tá, gente? Isso sempre foi assim, essas constelações sempre estiveram lá desde a antiguidade. Então, a constelação de Serpentário, ela é considerada também na astrologia, a gente utiliza como estrelas, essas estrelas também são analisadas no mapa astral, mas não como signo, mas como constelação, tá? E como estrelas, o que a gente chama de estrelas fixas, e ao passo que o nosso zodíaco, astrologicamente falando, são 12 faixas de 30 graus. Lembra da história da trigonometria que eu falei? 360 graus, um círculo, a gente divide ele em 12 partes de 30 graus, tá? E aí a gente tem o deslocamento do ponto que a gente chama de ponto vernal, que é quando o Sol ingressa no signo de Áries. E ali, depois de 30 graus eu vou ter Touro, depois de 30 graus eu vou ter Gêmeos, e esse ponto, ele se desloca ao longo do tempo, causando aí o que a gente chama das eras astrológicas, um conceito chamado de precessão dos equinócios, tá?
Falando um pouquinho da lunação, os ciclos da lua, né? Quando a gente fala de luas, a gente fala muito dos humores das pessoas e, claro, a gente tem muito da magia astrológica, vai estar relacionada aos ciclos de sol e lua. Então, fases da lua é bem legal para a gente trabalhar, por exemplo, magia planetária, para quem quiser trabalhar um pouquinho de vendas, trabalhar um pouquinho de anos. A gente está, por exemplo, num ano regido por Vênus, dentro de um grande ciclo regido por Saturno, e esse é o ano, por exemplo, que a gente tem, de acordo com a astrologia caldaica, uma grande oportunidade da gente repensar e rever relacionamentos. Um marco histórico aí para a gente rever a nossa forma de nos relacionarmos, tá? Então, a gente vai ter diversas oportunidades da gente trabalhar esses conceitos, tá? Uma coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala de signos que têm alguma semelhança, a gente tem que pensar assim, existem classificações dos signos relacionados aos elementos e às emoções. O que a gente pode dizer a grosso modo? Signos do mesmo elemento vão ter uma espécie de afinidade em seus humores, né? Então, esse é um ponto que a gente consegue trabalhar de similaridade dos signos. A gente pode dizer que pessoas que tenham muitos planetas, vamos lembrar que quando a gente diz eu sou de tal signo, a gente está falando só do Sol, então, pessoas que tenham muitos planetas, aliás, gente, a gente fala planeta, Sol e Lua, a gente fala planeta basicamente porque o nome planeta vem daquele que se move. Então, tudo que se move no céu é planeta, tá? A gente sabe, já falei aqui que a gente sabe que a Terra está girando em volta do Sol, mas a gente fala que é estrela, porque se a gente olhar olhando no céu aqui na Terra, a gente vê que Sol e Lua, parece que o Sol e a Lua estão girando em volta da gente, tá? Então, a gente chama de planetas. Então, muitos planetas, inclusive o Sol e a Lua, nesses signos, podem trazer ali, em signos do mesmo elemento, em 2 mapas astrais, a gente consegue falar sobre uma semelhança. Estou trazendo aqui uma imagem falei da importância do Kepler. Ele, por exemplo, mostra, né, uma imagem dele que ilustra bem por que signos do mesmo elemento vão ter afinidade. Porque os elementos, os 12 signos do zodíaco, os elementos estão distribuídos de uma maneira que signos de fogo, de ar, de terra e de água, eles sempre terão uma relação de trígono entre eles, né? A gente sempre vai ter 3 signos de cada elemento, né? 3 signos para cada um dos 4 elementos, e esses signos estão dispostos no céu a formar um grande triângulo equilátero. E essa relação é uma relação harmônica, que a gente chama para astrologia. Um trígono é uma relação de harmonia entre pontos no céu, entre planetas no céu. E isso vale, inclusive, quando a gente vai avaliar um relacionamento, tá? Então, a gente também vê a quadruplicidade, ou seja, a gente vê se esses signos representam o início das estações e todos os signos que marcam o início de uma estação do ano, né? A gente está falando aqui de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, por exemplo, são signos que vão ter um caráter de um pouco mais de liderança, eles vão ter um caráter pioneiro, eles vão concentrar a ação relacionada a cada um dos elementos que eles representam. Isso também pode trazer afinidades entre mapas de pessoas, tá? Eu vou passar aqui muito rápido para a gente não falar muito, né? Não vou ter tempo suficiente para falar dos planetas, mas quando a gente fala dos planetas na astrologia, e são esses pontos que a gente olha dentro do mapa. Por quê? Eles são marcos de tempo e da relação que cada indivíduo tem com o tempo. O Sol de uma pessoa representa um ciclo interno de 365 dias, né? Que é mais ou menos o tempo que demora para o Sol voltar para exatamente onde ele estava no céu. Então, isso é um marco dos 365 dias. A Lua, mais ou menos 28 dias para passar pelo zodíaco. Então, esse é um marco também de tempo. Importante a gente entender que a Lua, por exemplo, tem uma relação milenar com o feminino e com a simbologia feminina, justamente por conta dessa coincidência da Lua com os 28 dias do ciclo menstrual.
tá? E assim a gente vai ter para todos os outros planetas. A gente vai ter mais ou menos o ciclo de um ano que é de Mercúrio, regente da comunicação. A gente vai ter mais ou menos um ano também para Vênus, que é regente dos relacionamentos. A gente vai ter mais ou menos 2 anos que são ciclos de Marte, de 12 anos que são ciclos de Júpiter. E aí, 30 anos, a famosa crise dos 30, gente, e todas as mudanças no nosso corpo relacionadas aos 30 anos, elas são medidas pela posição de Saturno. E a gente fala aí como o senhor do tempo. E aí a gente tem planetas que marcam gerações inteiras, né? Urano com 84 anos de ciclo, marca toda uma geração, 165 de Netuno e 250 de Plutão, realmente são gerações, são eras inteiras que a gente está falando. E aí, o que é uma sinastria ou uma astrologia de relacionamento? A gente pega, então, esses encontros de planetas, como os ângulos com os quais eles se encontram, e é assim que a gente consegue saber se uma pessoa, o que essa pessoa agrega para a vida da outra. Se é um parceiro que amplia a minha vida social, mas, por exemplo, a maneira como ele lida com o dinheiro pode me trazer alguns desafios. Se é um parceiro que mexe muito com a minha sexualidade, mas que a maneira como ele lida com a rotina pode ser algo que vai trazer um incômodo aí para a nossa relação. Então, para a gente avaliar um relacionamento, o que a gente faz? É o mapa astral de uma pessoa, junto com o mapa astral de outra pessoa. Todas essas interações de ângulos que a gente está olhando aqui nessa tabelinha, junto com o que cada um leva. Pense que cada casa do mapa astral, que são essas divisões que vocês estão vendo dentro do círculo, representa uma área da vida. E a gente consegue ver o que um parceiro leva para a vida do outro. Por quê? A gente enxerga que todo relacionamento é uma alquimia e a sinastria, ela serve para avaliar esse relacionamento de diversas maneiras. Não só, muito mais do que dizer se dá certo, se combina, se não combina, a gente consegue ver o que é harmônico, o que combina, é fácil, flui, e aquilo que pode trazer dificuldade. Porque aquilo que pode trazer dificuldade, a gente, inclusive, consegue trabalhar. A astrologia de relacionamento tem esse viés. E depois desses 2 mapas, de todos esses ângulos, a gente gera um terceiro mapa, que é o mapa da relação. Vocês vão ver aqui nessa imagem que a gente tem a data de nascimento de um parceiro, a data de nascimento do outro parceiro e um mapa astral que é gerado da combinação dos 2 mapas astrais. Esse mapa mostra a identidade que o casal acaba trazendo. Isso independente, gente, de gênero, de orientação sexual, a gente, na verdade, vai olhar a identidade que esse casal traz, o resultado dessa alquimia, o que traz para os 2, como que eles vão ser vistos, percebidos, como que eles vão emanar enquanto uma entidade única, tá? Inclusive, gente, é essa técnica aqui que a gente usa para, inclusive, recomendar algumas melhorias ali para os relacionamentos, tá? Passei, foi ali aquela coisa, não sei se ficou corrido, a gente vai abrir para as perguntas aqui, ó, que eu tô sendo pontual, falei que vai ser pontualzinha, seguir direitinho. Grande Virgínia, arrasou, quanto conhecimento, hein, pessoa? Jesus amado, foi incrível, mas nós temos perguntas, sim. O Giovanni perguntou o seguinte: tenho acompanhado que a busca e interesse pelo assunto tem aumentado. Nós ainda temos dificuldades de relacionar nossas vendas com o tema. Quais 3 dicas você poderia dar para vender com o uso desse tema? Olha, tem uma coisa muito legal que é trabalhar os signos de diferentes elementos com uma questão sensorial, tá? Signos de água, trabalhar com coisas que dê para trabalhar com água, com coisas molhadas, nesse sentido, acho que para trabalhar no sentido das vendas. Isso é bem bacana, tá? Tem uma outra coisa também que a gente pode fazer, e eu acho que assim, é um coringa, e é fácil de fazer, acompanhar as fases da Lua. Os rituais astrológicos, gente, sempre estiveram presentes aí na história da humanidade.
A lua cheia é a que traz mais desejo, mas a lua nova, por exemplo, ela é excelente para a gente abrir uma nova fase na relação. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, rituais, e eu trabalho muito, acho que assim, toda relação sexual é um ritual, dá para a gente trabalhar nesse sentido, da gente incentivar as pessoas a viverem cada uma dessas fases e viver esse tema dentro da relação. Então, vamos pensar aí numa lua nova, a gente está falando de uma nova fase, uma comemoração, uma renovação no relacionamento. Na lua crescente, tudo que a gente quer crescer, intensificar no casal. Na lua cheia tem essa coisa muito passional, é o ápice de tudo, o lado da magia também. E na lua minguante, se a gente quer mudar um hábito, transformar um hábito na relação, é uma coisa bem legal também, tá? Casais que estão com disfunções, com questões sexuais e que precisam trabalhar isso, as fases da lua ajudam muito, tá? E é uma coisa que a gente tem, que eu acho que ajuda muito como argumento de venda, e é fácil de seguir, porque calendário lunar tá aí, facinho. Nossa, anotaram todas essas dicas, gente? Agora não tem mais erro. É só sucesso agora. A Nayane também perguntou a seguinte: Virgínia, a astrologia influencia nos chakras? Sim, a gente tem, para cada signo, existem signos e planetas, a gente tem áreas do corpo que são representativas daquele signo, daquele planeta. Então, dá para, assim, tem toda uma tabela de atribuições, eu até tenho essa informação, posso mandar depois para quem me pedir, tá? Sim, não é uma coisa assim tão simples de dizer que aquele chakra vai ser mais forte, mas a gente sabe que ali é um ponto que dá para a gente trabalhar. E aí já tivemos aqui a Alaine, ela fez o seguinte comentário: fiz uma série de reels no Instagram com características de cada signo na hora do sexo. Deu super certo. Legal também. Aquilo, como a gente está falando do signo, só do signo solar, o que acontece? A gente tem uma boa margem ali para errar quando a gente está considerando só o Sol. Agora, tem uma coisa que é fato, gente, a questão da audiência, da comunicação, esses dados que eu trouxe para você, como eu falei, sou jornalista de formação e hoje eu atuo nos meios de comunicação. Gente, a astrologia, ela é audiência na certa, né? Então, é uma coisa que a gente pode pegar uma carona ali e utilizar para divulgar, assim. Tem uma coisa que também é bacana saber, que é uma dica que a gente pode dar. Você, em vez de signo que combina ou não combina, faz o seguinte: saiba onde você tem o seu Marte natal, que ele é o motor do desejo. E onde tem Vênus natal, que é onde a gente tende a gostar mostra onde a gente tem o prazer. A questão sensorial, a atração, tá ali em Vênus. Peraí. Vênus? Vênus é a atratividade, o que dá prazer, aquilo que a gente tende a atrair e se sentir atraído. Marte é a nossa conquista, o nosso desejo. Então, o jeito, a nossa atitude no sexo é coisa de Marte. A atitude, a ação é coisa de Marte. Então, é legal, cada um vê ali no meu site, dá para fazer mapa astral gratuito, tá? Vocês vão lá no horóscopo semanal, tem lá, dá para fazer mapa astral gratuito, você consegue saber e até indicar para as pessoas, tá? Porque o jeitinho ali a gente consegue saber também. Nossa Senhora, arrasou! Como é que a gente faz para falar com você, Virgínia? Estou nas redes sociais, Virgínia Gaia, estou no Instagram, Virgínia Gaia, no Facebook, Virgínia Gaia Oficial, tá? Também no meu site, virginiagaia.com.br. Show de bola, arrasou, muitíssimo obrigada. Eu agradeço. Um beijo, agradecemos imensamente a sua disponibilidade de participar conosco. Obrigada. Tivemos a edição ano passado, eu estava aqui, você não estava, mas olha, esse ano ganhamos um presentaço com a sua participação. Muito obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. Obrigada aí para todo mundo. Um beijo. Um beijo. Intime Online.